Olá pessoal, hoje a gente vai fazer aqui um comentário com vocês, né, de algumas listas aí de exercício, algumas questões envolvendo o assunto que a gente abordou aí na última aula nossa, né, que foi de porcentagem, nessa parte inicial do assunto de matemática financeira, onde a gente estudou porcentagem, aumentos e descontos sucessivos, fator de atualização, e aí nessa aula eu vou estar comentando com vocês aqui algumas questões onde a gente vai estar podendo, né, analisar a aplicabilidade desse assunto no nosso cotidiano. A primeira questão diz o seguinte: para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Então, aqui já tem algumas situações importantes que merecem destaque. A primeira delas é que ela reajustou o preço 20% abaixo. Então, quando chegar ao caixa, os clientes que possuem cartão Fidelidade, eles têm um direito ao desconto adicional de 10%, certo? Sobre o valor total das suas compras. Mas aqui diz que um cliente deseja comprar um produto que custa R$ 50 antes da remarcação dos preços. E ele não possui esse cartão Fidelidade da loja. Então, caso esse cliente possuísse esse cartão, a economia adicional que obteria ao efetuar a compra em reais seria de quanto, né? Então, primeiro, ele já vai poder desfrutar desse desconto de 20% que é dado do preço original, né? Agora, se ele tivesse esse cartão Fidelidade, ele ia ter um desconto a mais de 10%. Então, para a gente saber qual seria essa vantagem a mais que ele teria, o que, é que a gente vai ter que perceber aqui? Qual vai ser esse desconto dado a todos os clientes, né, de 20%, e depois calcular esse desconto a mais de 10% sobre esse resultado que a gente tinha anteriormente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular quanto é esses 20%, né, sobre esse produto que custa aí R$ 50. Então, para fazer esse cálculo, a gente vai calcular 20% de 50 para saber quanto ele vai economizar, né, com esse desconto aí. Então, a gente observa o quê? 20% de 50 vai dar uma economia de quanto, né? Aqui a gente observa que 20% está escrito na sua taxa percentual. Então, a gente pode converter ou para a forma decimal ou para a razão centesimal, né? Então, nesse caso, a gente vai converter aqui, pelo cálculo simples da porcentagem, na razão centesimal. 20% é pegar 20 e dividir por 100. Então, 20%. Na matemática, esse D quer dizer o quê? O produto, né? Na matemática financeira. Então, 20% de quanto? De R$ 50. Então, fazendo aqui esse cálculo, o que, que a gente vai observar? Né, utilizando aquelas regrinhas que a gente já conhece, eu posso cancelar esses zeros aqui, e aí vai sobrar quem? 2 dividido para 1, que é 2, e 2 vezes 5 dá 10. Então, 20% de R$ 50 vai dar um desconto de R$ 10. Então, agora esse cliente vai pagar quanto? Vai pagar, obviamente, R$ 50 menos os R$ 10, que é 20% de desconto, e vai pagar R$ 40 nesse produto, né? Mas a pergunta quer dizer que caso esse cliente possuísse esse cartão Fidelidade, de quanto seria essa economia, né, adicional? Lembrando que caso ele tivesse a economia adicional, seria de 10% de desconto. Então a gente vai calcular agora quanto é 10% de R$ 40, né? O primeiro desconto já foi dado, passaria a custar R$ 40 em cima desse desconto, mais um desconto extra para quem tem o cartão Fidelidade de 10%. Então, nós vamos calcular aqui quanto é 10% de R$ 40. Lembrando que você pode fazer por regra de 3, pode fazer pelo fator de atualização, mas aqui a gente vai fazer, né, por esse procedimento bem simples também. Então, quanto é 10% de 40? 10%, lembrando que é 10 sobre 100, né? Cancelando aqui os zeros, vai sobrar quanto? 1 dividido para 1, que é 1. 1 vezes 4 dá 4. Então, 10% de R$ 40, R$ 4. Então, agora esse produto vai passar a custar quanto? R$ 40, mais quem tem um cartão Fidelidade, R$ 4 de desconto, né, passará a custar R$ 36, gerando uma economia adicional de R$ 4. Então, a resposta correta, a alternativa é. Então, pelo cálculo bem simples aqui, de porcentagem, a gente consegue resolver situações desse tipo. Próxima questão diz o seguinte: um eletrodoméstico cujo preço à vista é de R$ 1.680 terá um acréscimo de 5% se seu preço, não é no seu preço, se for pago em 3 prestações iguais.
A gente quer saber qual é o valor de cada prestação se o cliente optar pelo pagamento parcelado. Então, produto à vista, 1.680. Se você for parcelar, vai ter esse acréscimo, né, que é dito aqui, que é de 5%. Então, se esse cliente for parcelar em 3 prestações iguais, cada prestação vai custar quanto? É isso aqui que a gente quer saber. Então, para calcular isso, a gente vai saber quanto é esse acréscimo de 5%. Então, nesse caso, a gente está diante de um aumento, né? E esse aumento aqui, a gente já tem que taxa percentual é essa, né? Esse acréscimo, esse aumento é de 5%. Então, para isso, a gente vai utilizar aquela expressão chamada fator de atualização referente a aumentos, né? Aumento ou acréscimo, como sendo F fator de atualização igual a 1 mais I, onde esse I aqui é exatamente essa taxa percentual de aumento, certo? Então, nesse caso, o que a gente obtém? Fator de atualização F, esse fator de atualização vai servir para comparar, né, o quanto a grandeza aumentou ou diminuiu ao longo do tempo, e a gente quer saber quanto é que vai passar com os teus produtos, né, com esse aumento de 5%. Aumentou em quantos, né, nesse caso, em quantos reais? Então, 1 mais I, como sendo a taxa percentual de 5%, a gente sabe que 5% é 5 sobre 100, é a razão centesimal. Quando a gente faz essa divisão, 5 dividido por 100, vai dar 0,05, que é quem a forma decimal desse número, né? Somando aqui com 1 mais 0,05, vai sobrar 1,05. Muito bem. Então, esse fator de atualização vai servir para quê? Como eu sei agora, esse aumento aqui corresponde a esse resultado, eu vou multiplicar por 1.680, né, para saber quanto é que vai ficar esse produto com esse acréscimo de 5% e quanto é que vai sair cada prestação dessa. Então, vou pegar 1.680 e a gente vai multiplicar por 1,05. Muito bem. Estou fazendo aqui o produto. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 8 vai dar 40. Deixa o 0, vem 4. 5, aliás, o 4 vem para cá, né? 5 vezes 6, 30, mais o 4 que subiu, 34. Sobe aqui o 3. 5 vezes 1, 5. 5 mais 3 dá 8. Agora, fazendo aqui 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0. Então, 0 vezes 0 dá 0. 0 vezes 8 dá 0. 0 vezes 6 dá 0. E 0 vezes 1 dá 0. E 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Então, 1 vezes 0 dá 0. 1 vezes 8 fica 8. 1 vezes 6 é 6. E 1 vezes 1 dá 1. Calculando aqui, né? Desce o 0 para cá. 0 mais 0 é 0. 4 vem para aqui. 8 mais 8 é 16. Sobe 1. 1 mais 6 dá 7. E esse 1 vem para cá. Então, contando aqui quantos zeros tem, né? Quantas casas decimais após a vírgula aqui são 2. Então, volta da direita para a esquerda 2 casas. Então, a gente chegou nesse resultado de R$ 1.764. Mas isso aqui é o preço com esse acréscimo de 5%. Quando a gente vai dividir em 3 prestações, qual é o valor de cada prestação? É só pegar 1.764 e dividir por 3. 1 por 3 não dá, pega aqui 17. 17 por 3 vai dar 5. Porque 5 vezes 3 dá 15, para 17 sobra 2. Baixa aqui o 6. 26 por 3, então vai dar 8. Por quê? 8 vezes 3, 24. Para 26 falta 2. E desce aqui o 4. 24 por 3 dá 8. 8 vezes 3 dá 24. Para 24 dá resto 0. Então, a gente obtém que o valor de cada uma dessas 3 prestações vai ser de R$ 588. Né? Simples assim. Próxima questão diz: o mesmo modelo de um aparelho eletrônico está sendo vendido em 2 lojas do seguinte modo. A gente tem aqui na loja A, né, sobre o preço de R$ 800, é dado um desconto de 8%. E na loja B, você tem o mesmo produto, só que sobre o preço de R$ 820, o desconto é de 10%. E a gente quer saber qual dessas ofertas vai acabar sendo mais vantajosa para esse cliente. Então, se na loja A o preço é menor, mas o desconto também é menor. Já na loja B, o preço é maior, mas o desconto também é maior. Mas e nessa dúvida, como é que a gente faz para saber qual é a mais vantajosa dessas ofertas, né? Então vamos calcular uma por uma.
O desconto da loja A é de 8% em cima desse preço de R$ 800. Então, fazendo aqui normal, como a gente já sabe, 8% é a mesma coisa de 8 sobre 100 vezes quem? Vezes 800. Então, traz para cá 8% de 800. Né? Lembrando aquela regrinha que a gente sabe, cancela esses dois zeros com esses dois. Né? No produto de frações envolvendo o numerador e denominador que termina em zero, a gente pode fazer isso. Então, ó, 8 dividido por 1 dá 8. 8 vezes 8 vai dar 64. Isso quer dizer o quê? Que esses 8% de desconto sobre esse valor de R$ 800, você vai ter a economia de R$ 64. Então, ele vai passar de R$ 800, tirando esses R$ 64 de desconto, vai passar a custar 736. Então, a gente já sabe que o preço desse produto na loja A com esse desconto vai passar a custar R$ 736. Já na loja B, a gente tem um desconto de quanto? 10% sobre esse preço de R$ 820. Então, a gente vai calcular quanto é 10%, que é 10 sobre 100, vezes quem? 820. Então, mesmo procedimento. Aqui, para ficar mais simples, a gente faz o quê? Esse zero aqui eu posso cancelar com esse, e esse zero com esse de cá. Então, vai sobrar 1 dividido para 1, dá 1. 1 vezes 82, dá 82. Então, esse produto que custava na loja B R$ 820, com esse desconto de 10%, ou seja, com esses R$ 82 a menos, ele vai passar a custar R$ 738. Então, a gente observa que qual desses produtos aqui vai sair mais barato? Esse mesmo produto na loja A, né, por apenas R$ 2 de diferença, mas na loja A vai acabar sendo mais vantajoso, certo? A questão diz o seguinte, a próxima. O Índice Geral de Preços de Mercado, IGPM, é o índice utilizado para o cálculo do reajuste de aluguéis de imóveis. O aluguel do apartamento em que a Dalgamil mora será reajustado de acordo com esse índice, que no mercado considerado foi de 11,32%. Certo? Lembrando que esse índice aqui vai reajustar o preço, geralmente, nesse caso aqui, o aumento foi de 11,32%. Então, sabendo que a Dalgamil paga R$ 625 de aluguel, qual deverá ser o novo valor após esse reajuste, né? Então, ele vai passar de 625 para quanto? Sabendo que esse índice foi reajustado para mais em 11,32%. Nesse caso aqui, a gente vai ter o valor atual desse aluguel em relação a esse valor antigo, no caso R$ 625, a gente vai poder utilizar, né, o fator de atualização, para a gente comparar de quanto essa grandeza aumentou ao longo desse tempo. Né? Sabendo que o aumento em termos percentuais foi de 11,32%, mas o valor final, em cima desses R$ 625, com esse reajuste, vai passar a custar quanto, né? Então, esse acréscimo de 11,32%, a gente vai aplicar na formulazinha 1 mais I do fator de atualização. Mas por quê? Porque é um aumento, e esse aumento representado por essa taxa aí foi de 11,32%, que é a mesma coisa de pegar 11,32 e dividir por 100, vai dar 0,1132. Somado com 1, lembrando que esse 1 é um fator neutro, né? Quando não tem nem aumento e nem desconto, mas como aqui tem um aumento, por isso que eu somei esse 1 mais essa taxa aí. Então, 1 mais 0,1132, 1,1132. Então, sabendo desse fator de atualização aqui, a gente vai multiplicar pelo valor atual desse aluguel, saber o quanto ele vai passar a custar com esse aumento, né, de 11,32%. Então, pegando aqui 1,1132 vezes quem? 625, que é o valor atual desse aluguel aqui. Então, calculando aqui o produto, a gente vai ter 5 vezes 2. Então, o que a gente tem? Contando aqui quantas casas decimais após a vírgula, né? 1, 2, 3, 4. Voltando aqui 4 casas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, vai dar quanto? R$ 695,75. Exatamente esses R$ 695,75 é quanto vai passar a valer o preço desse aluguel após esse reajuste de 11,32%.
Já que na próxima questão a gente tem, com relação à dengue, o setor de vigilância sanitária de determinado município registrou as seguintes informações quanto ao número de casos positivos. Então, em fevereiro, a gente tem, relativamente a janeiro, um aumento de 10%. Já vou trazer para cá. Não, mas vamos logo terminar a leitura. Então, em fevereiro, relativamente a janeiro, houve um aumento de 10%. E em março, relativamente a fevereiro, houve uma redução de 10%. Esses dados indicam que nesse período houve o quê? A gente está dentro de uma situação, né, que vai envolver aumento e desconto sucessivo, comparando aí períodos seguidos, né? Esse primeiro aqui é em fevereiro, depois em março, tendo inicialmente um aumento e depois uma redução. Como a gente está comparando aqui situações envolvendo aumento e descontos sucessivos, eu vou poder aplicar aqui um fator acumulado, né? Fator acumulado eu vou chamar de FAC, fator acumulado, que vai ser o quê? O produto desses fatores individuais, né? Entre esses fatores de atualização individual de cada período. Lembrando que eu vou ter aqui F1, como sendo o primeiro período considerado, que é em fevereiro. Vou pegar aqui F1, vou multiplicar por F2, como sendo o segundo período considerado, que é março. Então, para F1, a gente vai ter o quê? A F1, que é o primeiro período aqui, fevereiro, teve um aumento de 10%. Se foi aumento, então aqui essa representação vai ser na forma, né, de 1 mais I, para ver se essa taxa de aumento. Então aqui vai ficar 1 mais, vou ajeitar essa aqui. Então aqui vai ficar 1 mais quem? 1 mais. E se essa taxa que é de 10%? 10% é 10 dividido para 100, vai dar 0,1. E 1 mais 0,1 dá 1,1. Então a gente já sabe aqui quem é F1. Quem é F2? Aqui a gente vai ter que prestar atenção que para F2 teve uma redução. Então aqui eu vou ter, se é redução, F2 vai ser 1 menos I, onde esse I vai ser essa taxa negativa, né? Redução aqui, o menos. Então, 1 menos. Quanto foi a redução? 10%. 10 dividido para 100, 0,1. E 1 menos 0,1 vai dar o quê? 0,9. Muito bem. Já tenho aqui F1 e F2, o que é que a gente faz? Multiplica. Quem é F1? 1,1 vezes quem é F2? 0,9. Então vamos calcular aqui o produto e ver quanto é que dá. 1,1 vezes 0,9. Então, ó, 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 1 dá 9. 0 vezes 1 dá 0. 0 vezes 1 dá 0. Então, aqui vai sobrar 0,99. Quantas casas decimais, né? Uma em cima e uma embaixo, 2. Volta aqui 2. Então, deu 0,99 esse fator acumulado. 0,99. Terminou aqui. Tem que prestar atenção em que, como esse fator acumulado deu 0,99, né, esse conjunto envolvendo esse aumento de 10% e essa redução de 10%, no final deu um resultado que é menor do que 1, deu 0, alguma coisa, 0,99. Se é menor, então esse fator acumulado vai representar o quê? O aumento ou redução, é justamente o que a questão está querendo saber, né? Então eu vou aplicar aqui, como deu 0,99 é menor do que 1, então esse conjunto aqui de aumento e desconto eu vou pegar, né, 1 menos I, porque foi menor que 1, então teve uma redução. Mas redução de quanto? Então, esse fator acumulado deu quanto? 0,99. Substitui aqui. 0,99 vai ser igual a quem? A 1 menos I. Só organizando aqui, vai sobrar o quê? Esse I está negativo. Vou trazer para o primeiro membro positivo. Então, vai ficar I positivo igual a 1. Já está do segundo membro. Vou deixar ele aqui no segundo membro. Então, permanece. 0,99 está no primeiro membro positivo, vou trazer para cá negativo, então menos 0,99. E quanto é 1 menos 0,99? Vai dar 0,01. Então a gente chegou aqui nessa taxa, na sua representação decimal, 0,01. Como é que eu faço para transformar em porcentagem? É só multiplicar por 100. E 0,01 vezes 100 é a mesma coisa de 1%. Então, aqui a gente vai ter uma redução, né, nesses casos de dengue,
uma diminuição de 1%. Então, dessa forma, a gente conclui, né, o raciocínio aí dessa questão. Certo, pessoal? Então,